Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Abertura de Tarô. Hoje a gente traz uma abertura bem bacana de quando a gente quer olhar dois universos, duas pessoas, talvez as minhas duas metades de mim, se eu quero ver se meu lado irracional, se eu estou bem organizada, não. Quero olhar eu e o outro e o que temos entre nós. E muitas vezes essas são querências nos relacionamentos. Estamos falando cada vez de relacionamentos mais soltos, mais abertos, mas mesmo assim, trazendo dos saberes sistêmicos dos relacionamentos amorosos, trouxe mais uma cartinha. Ame o passado de quem você quer bem. O amor que une corações apaixonados também conecta as famílias de ambos os parceiros. Independente de afinidades, convivência fácil ou distante, estarem vivos ou falecidos. É através da união do casal que somos convidados a incluir a linhagem familiar de quem amamos. Assim, a inteligência sistêmica te ensina a aprimorar a qualidade das relações e trocas, ao te provocar a incluir, com respeito e dignidade, pessoas, culturas, comportamentos e valores diferentes. Você tem a oportunidade de curar conflitos, dores ancestrais, exclusões e até desequilíbrios na hierarquia familiar. Sugestão: exercite a compaixão, olhando por inteiro todas as pessoas que você quer bem. Certamente há muita história e sentimentos velados. Não te cabe julgar. Confie na sabedoria do amor e apenas diga: meu coração diz sim a tudo o que você viveu e as suas origens. Tudo isso faz parte e olho com respeito. Que tal? Momento importante para falar um pouquinho do respeito, né? Ou do eu vejo você. Ai, de muita coisa. Mas, independente disso, vamos aqui falar exatamente desse olhar de dois polos, dois círculos familiares, dois anéis, para a gente entender os dois lados. Mas se você está aí do outro lado e ainda não colocou o dedinho aqui no joinha, aproveita, faz isso agora. Se inscreve no canal já. Mais do que isso, aproveita para estar compartilhando esse vídeo neste momento com quem mais você sabe que curte um bom jogo de tarô. Aí, mais ainda, se você quiser uma coisa toda sua, pertinho, vem, se inscreve aqui embaixo. Na verdade, segue o link aqui embaixo ou no alto do meu canal para ir lá para o 365 do WhatsApp. Porque lá a gente tem uma turma muito joia, que tem compartilhado saberes, informações, perguntas, desesperos e tudo ou mais que o tarô pode trazer ao longo de uma jornada de conhecimento. E a gente está fazendo a jornada todos juntos por lá. Além do que, mais adiante a gente vai ter sorteios de aberturas aqui do 365, uma só para você. Olha que legal. Então, bora seguir? Então, a gente está hoje aqui no 365 Aberturas de Tarô, numa nova abertura, na verdade, concluindo, né, uma temporada da semana 25, mais uma semana que eu dediquei, né, para as relações. Ainda vou um pouquinho nessa toada e vou dispersando e vou entrar com uma outra toada, também sempre muito perguntada, que é a toada mais voltada para os negócios ou para decisões. A gente já teve uma temporadinha no começo, a gente volta, né? E vamos fazer mais algumas aberturas agora de forma mais solta. A crise a gente viu na leitura passada, agora a gente vê os anéis. São 8 cartas, também uma abertura até comedida no sentido do volume de cartas. Essa tiragem foi pensada para um relacionamento e o seu estado. Também serve para olhar um conflito ou uma contradição íntima. Como são dois anéis, eu posso olhar para o meu direito e esquerdo pessoais, as duas faces de mim. Tanto quanto posso colocar duas pessoas ou situações e olhar os dois lados dos anéis ou das moedas. Veja que é bem interessante a gente poder olhar para as duas faces, inclusive de mim. Hum?
que às vezes a gente está meio dividido, está polarizado para caramba, a gente não consegue acertar. Então, o ponto do meio, né, da vida da gente. Aqui hoje eu vou estar preferindo estar olhando eu e uma outra relação, uma outra pessoa, não é? Para entender um pouco o que que anda acontecendo com esse relacionamento. Combinado? Então vamos lá. A gente vai estar olhando aqui, vocês já perceberam que o posicionamento dos anéis é uma abstração. De toda forma, a gente começa abrindo a carta de 1 até a carta final, que é 8. Mas a gente vai abrir nesse jeitinho que está aqui, que é como o autor deixou. Então, na carta 1 e na carta 5, a gente vai estar interpretando a maior distância, a maior contradição, as maiores diferenças, as dificuldades. Carta 1 e 5. Cartas 3 e 7. O contato, o convívio, a concordância, ponto de força e de atração. Serve também para usar esses dois, né, lugares para reconciliação. Cartas 2 e 6, a intenção e vontade, apoios, estabelecimento de metas comuns ou afins. Cartas 4 e 8, o impulso interior, a força instintiva e propulsora, as raízes. Então, a gente coloca as cartas na posição que está aqui, que é como deixou o autor, mas a gente as lê com esse olhar mais abrangente. Não há uma pergunta por carta, como também outros autores que eu trouxe até aqui preferem colocar. Essa é uma leitura mais intuitiva, mais observadora, não é? E não com perguntas e respostas. Tá? Vamos seguir por ela? Printou a tela? Bora seguir para a mesa, gente boa. Que aqui a gente gosta demais de jogar. Bora jogar? Pronto, chegando aqui na mesa, agora a gente não tem carta projetiva, a gente tem 8 cartas, a gente vai poder trabalhar bem sossegadamente e podemos voltar para a turma do Marcelinha. Por quê? Porque são 8 cartas, porque eu acho que fica legal. Ele manda trabalhar com cartas grandes, né? A gente poderia, mas às vezes eu recebo aqui da turma uma fala do tipo, ai meu Deus, eu não consigo reconhecer quem é quem, quando é quando. Então vamos lá. Aqui a gente tem em leque os 22 maiores, e aí a gente pega o print da tela e a gente começa a preencher os dois anéis. Tá? Então, primeiro a gente começa por aí. Então, a gente vem para a carta 1, para a carta 2, para a carta 3. Vou até colocar para cá que vai caber. 3, aí para a carta 4, para a carta 5, para a carta 6, para a carta 7. Isso, que essas duas são as duas meio engavetadinhas. 7 para a carta 8, finalizadora. Basicamente, o olhar é esse daqui, lembra quase um robozinho, não é? Ou como duas pessoas abraçadas. Tá joia? Então a gente vai olhar dessa forma, com calma, e fazer as observações do autor. Na carta 1 e na carta 5, veja, são os pontos mais distantes, não é? Um do outro. A gente tem a maior distância. A maior distância talvez tenha a ver com as ferramentas, pensamentos, falas e o jeito de agir de hoje, de cada um de nós, bem como as dificuldades ou as limitações que cada um de nós tem e que torna as coisas um pouco mais difíceis ou sacrificadas. Então, assim, essa é a maior contradição, a diferença e as dificuldades. Temos dificuldades na comunicação e também físicas e materiais. Não necessariamente precisa ser dinheiro. Aqui pode ser por uma questão física, né? Por exemplo, não consigo ir, não consigo vir, enfim. Essas são as dificuldades. Na carta 3 e 7, que é o centro do jogo, é onde está o convívio. Ó. 3 tem bronca, 7 tem teimosia. Então, assim, o que, que a gente tem como ponto de concordância ou ponto de força? A gente tem um certo sentimento forte, poderoso, muitas vezes a passionalidade
que o diabo traz é da gente ser muito ou egóico, ou muito do tipo encrenca, mimimi, ou de estamos levando muito para o lado pessoal, podia pensar de outra forma, não é? E no fundo, isso sempre mascara atrações ou paixões ou sentimentos bons. É o amor e o ódio, né, que ficam andando juntos no arcano do diabo. E o ponto de força. Então, veja, é um ponto de atração e forte aqui também, onde o imperador diz: em time meu ninguém mexe. Né? Então, em coisas que são minhas, eu não divido, eu não mexo, eu não quero que ninguém toque aqui. Tá, isso pode ser muito forte com esses dois juntos, e talvez seja um bom momento para eu poder estar olhando, né, e entender que também aqui está a chave de reconciliação. Isso precisa ser abrandado de alguma forma e precisa ser flexibilizado. Preciso olhar não como quem tem alguém ou uma relação, e nem como se aquilo tivesse atado a mim. Né? Dizem os budistas e alguns outros que quem ama liberta. Então, talvez seja o momento de entrar com um forte fator de amor e de compaixão aqui. Nas cartas 2 e 6, que são as do alto, a gente tem a intenção, a vontade, as metas comuns. Então, a gente tem intenções psíquicas ou de sonhos, vontades também de sonhos. Talvez tenhamos também nos pontos de apoio as dores e as tristezas, bem como a liberdade, a libertação, as viagens, o seguir mais abertamente para a vida. Tem coisas boas aqui nesse lugar das relações, das metas comuns. Né? Talvez ambos querendo liberdade, ambos querendo também um lugar mais psíquico, mais transcendental, ou um pouco dentro do sentir, né? Um lugar mais inconsciente. Cartas 4 e 8, o impulso interior e a força instintiva. É porque o baralho estava todo virado, tá, gente? Então, assim, ai, por que você não vai olhar as invertidas, Fernanda? Porque eu preciso olhar as invertidas quando eu tenho um lugar bem substancioso, né? Dois, na verdade, para eu olhar as dificuldades. Eu poderia inverter esses dois, mas falas e superações. Olha que interessante. Também dá, tá? Porque esse é o ponto mais negativo que essa abertura tem. No impulso interior, eu tenho a amorosidade necessária para enfrentar esse cara. Existem escolhas, então, passos a serem dados, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né? E essa é a força propulsora e as raízes do que temos hoje, assim como o caminhar lento, compassivo, devagar, com sabedoria, né? Que é justamente fazendo escolhas com calma, tomando decisões devagar. E isso pode ser, na verdade, o ponto, né? A raiz das nossas questões ficaram lá, talvez distantes no passado, e devagarzinho algumas coisas também foram tomando o formato de hoje por escolhas feitas ao longo do caminho. A gente sempre pode acrescentar. Eu vou ficar com essa abertura desse tamaninho. Claro que a gente sempre pode fazer somas, a gente sempre pode procurar mais informação, a gente pode construir textos maiores, mas aqui para o 365 eu tenho sido bem diet, porque não adianta a gente ficar, né, aumentando o que não se tem. Qual é a grande vantagem de uma abertura feita para alguém e com quem você está ali conectado? O diálogo, a conversa, a pergunta do querente em cima do próprio jogo, né? Isso tudo enriquece muito o atendimento. Então, acho que é isso, gente boa. Eu vou agradecer mais uma vez que a gente chegou por aqui, né? Inteirinhos e bem legal essa abertura. Aí a gente segue agora para aquele lugar aonde a gente tem uma próxima jogada amanhã e uma próxima semana. Eu comecei junto com este ano nas terças-feiras. Então, amanhã a gente tem uma nova temporada da semana 26 com novas aberturas. A primeira abertura vai ser a da química sexual, a segunda, o casal,
A terceira, nossa relação. A quarta, quem somos. A quinta, segredos. A sexta, o upgrade, ou subida de nível no joguinho da vida. E por último, e que não poderia ser tão importante quanto todas as outras, uma abertura que já está consagrada, está em várias literaturas, que é a da sacerdotisa revelada, ou segredo da sacerdotisa, ou o cálice da sacerdotisa, ou as chaves da sacerdotisa. Ela já andou em alguns livros com algumas pegadas. A gente vai dar uma olhadinha para ela finalizar a semana, que a partir daí a gente muda um pouco a temática. Vamos sair das temáticas afetivas para temáticas talvez mais diretivas. Combinado, gente boa? Então, a gente se vê aqui amanhã no 365, abertura de tarô, comigo, Fernanda Vidigal, oi, 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 né? E aquele famoso um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu, gratidão.